Bomba forte entrevista de Antônio Dutra Júnior. Vamos ver. Que o Edenilson pediu para ir embora. Como que vocês receberam essa informação? Geralmente, para gente, para trabalhadores, quando pede demissão, bom, a empresa não precisa onerar, não precisa pagar, né? É o mesmo, é o que acontece agora? É comum acordo? É uma saída amigável? Como está a situação do Edenilson com o Grêmio? Nossa, boa noite a todos. Não, nesse sentido, saída evidentemente amigável, né? A gente entende o contexto que levou ele a tomar a decisão, havia sobre ele muitos questionamentos, e ele é uma decisão particular dele, e o Grêmio aceita, respeita e deseja ele sucesso. Dutra, Caliel Dornelles, da Rádio Bandeirantes. Eu queria lhe questionar sobre o trabalho do Luiz Castro. Até em uma entrevista recente, tu disse que essa dificuldade inicial já era esperada, de certa maneira, pela mudança drástica na metodologia do trabalho em si. Como que vocês acompanham no dia a dia este trabalho, no sentido dos jogadores assimilarem em si aquilo que o Luiz Castro pede? Porque isso é o que o torcedor quer saber. Quando que o Grêmio, que foi idealizado na mente do torcedor, estará em campo também, acima de tudo? Todo o trabalho tem uma continuidade, ele se desenrola de forma gradual, né? Nós temos hoje uma equipe muito forte trabalhando junto dentro do futebol, além de mim e do Rafael, nosso diretor de futebol, nós temos o Felipão, nós temos o Paulo Pelaipe, nós temos uma série de bons profissionais atuando junto na comissão técnica, a gente acompanha todo o trabalho, sabemos da dificuldade, é uma grande remontagem de elenco, foram 18 jogadores que deixaram o clube, entraram 6 jogadores, né? Estamos ainda em processo de evolução nesse sentido, então a gente entende que essas dificuldades que o Grêmio passa, elas, de alguma forma, nós temos que entendê-las. Tá? Eu lembro que em outros momentos que antecederam as nossas grandes conquistas, que foram em 2016 e 2017, o Grêmio passou por momentos de instabilidade também. O Grêmio precisou reformar seu elenco, o Grêmio trocou treinador, o Grêmio passou por dificuldades e em algum momento o trabalho apareceu. E esse trabalho, eu digo, é uma continuidade, o futebol é uma continuidade, né, tanto na parte dos dirigentes quanto na parte dos profissionais do futebol, e o Grêmio vai, sim, apresentar a sua evolução. Tá? Nós temos convicção que semana que vem vamos buscar a classificação lá em Caxias. Dutra, pelo amor de Deus, né? Te questionar, assim, chamou a atenção para quem acompanhava de fora, as reações de alguns momentos, assim, como é que vocês avaliam a arbitragem de hoje? Porque parece que em alguns momentos a Juventude recorreu a faltas táticas, até em alguns momentos parece até que passou um pouquinho de força em alguns momentos. Também queria te perguntar, obviamente, né, a gente está a todo momento atrás dessas informações, mas o Grêmio apresentou 2 jogadores na sexta-feira, que não podem ser opções ainda para o gauchão, mas agora o Luiz Castro comentou que tem jogadores que estão tentando recuperar. É viável contar, por exemplo, com o Monsalve para o jogo do próximo domingo, ou nesse momento ainda é um jogador que precisa de mais tempo de recuperação? Obrigado. Bom, essa questão eu não vou adiantar, porque muita coisa pode acontecer no decorrer da semana em relação à disponibilização de jogadores. Tá? Agora, com relação à arbitragem, o Grêmio vem sinalizando sua preocupação quanto a isso desde a primeira fase do campeonato. O campeonato passado ele foi marcado por uma pauta muito negativa em relação aos erros de arbitragem. Hoje nós tivemos aqui um lance capital que poderia ter decidido o jogo. O nosso jogador foi tocado. Eu conversei com o jogador, ele foi tocado. A imagem mostra, ele foi tocado. E para esse tipo de situação, existe o VAR. O Grêmio recebeu penalizações em inúmeros jogos, em diversas situações, em que havia um mínimo toque dentro da área, alguma coisinha, e o VAR mostrava câmeras e 1000 câmeras. Por que hoje não chamou? Por que o VAR não chamou? Isso sim é preocupante. Porque me parece que existe algum tipo de prevenção contra situações que favorecem o Grêmio, ou que poderiam favorecer o Grêmio. Ora, se o árbitro entendeu na hora que foi um lance para simulação, entregou um cartão amarelo, o VAR, que está ali para dirimir esse tipo de dúvida, poderia, no mínimo, ter chamado o juiz para que ele pudesse, de alguma forma, validar a sua decisão. E isso não foi feito. E nós cansamos de ver o Grêmio sofrendo o inverso disso, dentro da área do Grêmio, situações para o jogo, e vai o VAR. Agora, a nosso favor, e isso é um tema que me preocupa, a federação não pode permanecer com esse tipo de postura. Eu espero que para o jogo em Caxias nós tenhamos uma arbitragem que faça jus ao tamanho do Grêmio e à importância desse jogo, e não coloque uma arbitragem que não tem experiência, uma comissão dentro do VAR que não tenha a coragem de chamar o juiz para ele rever um lance capital que poderia ter decidido o jogo e até a classificação, talvez. Então, isso é o que o Grêmio espera. É muito chato assim, a gente estar falando novamente sobre arbitragem e tal, mas eu não posso deixar de falar. Não posso deixar de falar porque foi um lance que realmente houve um toque num atacante do Grêmio que tinha vantagem dentro da área, poderia fazer o gol, dar o passe para o gol, foi derrubado, o juiz acha que ele cometeu uma simulação e o VAR se omite. Por que o VAR se omite nos jogos do Grêmio, a favor do Grêmio?
Essa é a questão que eu deixo no ar e eu espero que a federação, para a próxima semana, tome providências. A comissão de arbitragem, na pessoa do Voaden, escalhe um árbitro do nível que a partida exige e ao nível do que o Grêmio também exige. Dutra, boa noite. Marcelo Salzano, Rádio Guaíba. Eu queria voltar à questão de saídas, pelo fato de que, bom, o Grêmio já admite, o Edenilson está mesmo deixando o clube. Nessa semana, a gente pode ter alguma novidade em relação a isso, e eu vou me referir a 3 jogadores, Cuejar, Cristaldo e Aravena. Qual é a situação deles na proposta que eventualmente aparecer? O Grêmio não fará esforços em relação a esses 3 jogadores, caso venha a surgir uma oferta? Não, isso não é uma questão particular desses 3 jogadores. Todos os jogadores do Grêmio que eventualmente tenham alguma oferta para sair do plantel, nós do departamento de futebol, nós avaliamos a conveniência, nós avaliamos se é um bom negócio para o Grêmio, se isso aqui vai favorecer o Grêmio de alguma forma. Então, independente de ser o jogador A, B ou C, o Grêmio não tem, quanto a isso, nenhum tipo de particularidade. Boa noite, Dutra. Aqui à sua direita, Leonardo Oberher, Rádio Grenal. Quando a direção assumiu o Grêmio, foi falado muito da questão financeira, que o Grêmio não teria condições de viabilizar grandes contratações. O Grêmio fez uma grande venda, que foi a do Alisson, até agora não tem patrocinador master, mas ainda assim fez aportes financeiros para contratar o TT, o Nardoni, o Léo Pérez. Eu queria poder entender, presidente, se o Grêmio hoje tem uma saúde financeira viável para fazer essas e talvez outras contratações que ainda sejam necessárias, e o que mudou, então, já que foi feita apenas uma venda, não tem um patrocinador master, como é que agora o Grêmio tem condições de fazer essas contratações com estes aportes, se há 50 dias, quando virou o ano, falava-se abertamente que não tinha? Obrigado. Eu não me lembro do Grêmio ter dito que não tinha recursos para fazer contratações. O Grêmio buscou os recursos para fazer contratações, inclusive parte desses recursos são provenientes da venda do Alisson. O Departamento de Futebol não parou de trabalhar todo o tempo buscando reforçar o elenco. E são questões com relação a patrocínio e com relação à saúde financeira do Grêmio. Sim, nós sabemos, o Grêmio, e é do conhecimento de todos os senhores, tem as suas dificuldades. A questão financeira do Grêmio ela inspira muitos cuidados. Nós colocamos pessoas muito competentes para trabalhar com isso. O nosso Conselho de Administração passa todos os dias discutindo aspectos financeiros, questões relativas à renovação de patrocinadores, e o Grêmio está caminhando muito bem nessa linha, nessa direção de, em algum momento, ter uma condição financeira muito mais adequada ao tamanho do clube. Dutra, boa noite. Rafael Copete, Canal 2 Toques, estou na área. Dutra, perguntei para você na apresentação da diretoria sobre o projeto Neurofeedback, que era um projeto inovador, piloto no Grêmio, e você disse que teria continuidade. Hoje eu fiquei sabendo que o Grêmio está trabalhando num projeto para atender todas as categorias na parte de psicologia esportiva. Gostaria de saber se isso se confirma, quando vai ser anunciado e se realmente é um projeto que vai atender o anímico dos jogadores, que é o que o torcedor está percebendo que está faltando para o time dentro de campo. Obrigado. Bom, a questão do projeto é real, sim, a gente está trabalhando quanto a isso, tá? E essas questões assim do anímico, do time e outras pretensas crises entre jogadores, crises com os dirigentes, eu posso assegurar para ti que tudo isso passa da porta para fora do Grêmio. Da porta para dentro, o Grêmio vive e trabalha com um ambiente de muita cobrança interna. Todos nós temos um nível de cobrança entre nós todos e cada um consigo mesmo muito elevado. Nós estamos trabalhando para que o nível do Grêmio em todos os aspectos ele seja cada vez maior. Mas não há crise, não há briga, não há discussão, não há problema de estado anímico. Cada jogador tem a sua história, tem os seus contextos pessoais, a gente entende isso. E, para isso, no Departamento de Saúde e Performance, temos também o aspecto do acompanhamento psicológico. Aqui, boa noite, Dutra, Daniel Vidal, do canal do Farid Germano Filho. Antônio, o Grêmio está se notando que tem tomado muitos gols, claro que também é início de trabalho, etc. E vocês acreditam que a metodologia do Luiz Castro vai dar certo. Mas existe também a previsão da contratação de mais defensores, jogadores para defesa, ou isso vocês consideram que é só um problema de ainda não adaptação? Muito obrigado. Bom, o Grêmio tomou muitos gols em 2024, tomou muitos gols em 2025. Né? O Grêmio terminou o ano passado com uma das piores defesas em relação ao Campeonato Brasileiro, então não é um problema que está acontecendo após a chegada do Luiz Castro, mas é algo que realmente nos preocupa e que certamente, no momento que nós estivermos com o time bem melhor organizado, até com as novas peças que chegaram, deve ser sanado. Doutora Gisele Kimpel, do meu canal. Assim, a gente está, de novo, acho que nos últimos jogos do Grêmio, tirando hoje, o Grêmio não teve competitividade. E aí, toda vez assim que parece, né, que o Grêmio não está competindo, enfim, sempre vem a discussão que o vestiário está rachado.
E aí eu fiz assim uma análise, né? Porque isso aconteceu quando o Renato estava saindo do Grêmio no último ano dele. Se falou que o Renato tinha perdido o vestiário. Aí veio o Quinteiros, também se falou que o Quinteiros tinha perdido o vestiário. Aí veio o Mano, também tinha problema de vestiário. E aí agora, essa semana, né, se fala de novo. E aí a minha indagação para ti não é se há isso, mas como tu falou que vocês encontraram várias situações da antiga gestão aqui. E como que vocês encontraram um vestiário, o departamento de futebol, e o que tu pode falar para o torcedor, né? Porque isso acaba sendo muito fomentado e falado, e eu acho que é uma discussão muito rasa, né? O problema do Grêmio, assim, tem outras soluções, né? Então eu queria que tu falasse também para o torcedor o que esperar sobre essa Podcast. situação. Bom, eu mais ou menos respondi na pergunta anterior, né, sobre isso, dizendo que não há crise, não há racha de vestiário e que muito tititi que acontece tanto da parte da torcida quanto eventualmente fomentado também por algumas pessoas que detêm os microfones, né, de forma leviana. Inclusive eu gostaria de frisar isso, porque são pessoas que não vivem dentro do vestiário, não estão aqui conosco, já escutaram da boca do treinador, já escutaram da boca do executivo, já escutaram da boca de jogadores, que não há problema nenhum, e seguem afirmando que existe isso. Então, o Grêmio já passou por situações ruins nesse sentido, vai passar novamente, nós temos total confiança no trabalho que nós estamos desenvolvendo, não se consegue resolver todos esses problemas, como tu mencionaste, que o Grêmio tem de ordem financeira, de ordem administrativa, de processos, de pessoas, de elenco, de comissão técnica, não se resolve isso em 60 dias. Eu gostaria muito de resolver. Né? Acho que todos nós que trabalhamos no Grêmio, que nos doamos para o Grêmio, desde o presidente, do porteiro ao presidente, todos nós gostaríamos de apertar um botãozinho e está tudo resolvido. Mas esse tipo de coisa se resolve com trabalho e com tempo. E nós estamos desenvolvendo um excelente trabalho e precisamos de mais um tempo para colocar a casa em ordem. Dutra, Lucas Pilar, Bagé TV. Eu queria voltar no Edenilson, mas do presente para o futuro agora, na questão da janela, porque vocês sempre foram muito abertos, falando que até o final da janela tudo pode acontecer. Com essa saída, o Grêmio intensifica a busca por um volante, por um meio armador, enfim, um jogador... Mas o Grêmio contratou 2. ...função, ou entende que com o que tem no elenco mais o trabalho, se dá como suficiente, pelo menos até metade do ano? Com o que tem no elenco, mais o trabalho, e com os 2 jogadores que foram apresentados sexta-feira, nós não temos carência hoje em relação à volância. Tudo bem, Pilar. Bruno Abchecker, Rádio Imortal. Falou-se nos últimos dias a respeito do Paulo Henrique, lateral direito do Vasco da Gama, inclusive que o Grêmio teria oferecido jogadores que não vem recebendo tanto espaço na troca. Queria lhe ouvir a respeito desse jogador. De fato, existe o interesse do Grêmio neste atleta, sabemos que a função está deficitária. Existe negociação aberta por esse atleta? Qual é a situação de momento? Obrigado. Não existe nada, vem. Bruno, com relação a esse atleta, nem com relação a nenhum atleta do Vasco da Gama. Obrigado, Antônio. Obrigado a todos. Boa. Pô, mas aí é brincadeira. É claro que não vai vir esse jogador. Como é que o Grêmio vai contratar um titular do Vasco, um cara de seleção brasileira, cara? Cara, mas tem coisas aí que não adianta. Não adianta perguntar. Tem coisas que é meio óbvio que não tem como o Grêmio contratar esse jogador. Aí o Vasco vai ceder para o Grêmio o teu titular, um jogador de seleção brasileira que tem 29 anos. O valor de mercado dele nem é tão alto, porque ele já tem 29 anos, já tem uma certa idade. Então não tem como contratar esse tipo de jogador. Não tem, só se tu fazer uma proposta irrecusável. O Grêmio não tem... Pode ter algum investidor, mas o Grêmio não vai investir num jogador de 29 anos e vai pagar uma fortuna. O Grêmio tem que achar um lateral direito e um zagueiro no mercado da América do Sul, cara. Desculpa falar isso, mas é a realidade. Vai ser um cara do Racing, um cara do River Plate, um cara de um time assim. Esse vai ser o reforço do Grêmio, cara. Não adianta, gente, eu não... Sabe que aqui eu falo a verdade pra vocês. Não tem por que alimentar uma coisa que não existe. O Grêmio não vai contratar nenhum jogador de Série A assim e sendo titularíssimo. Não vai. Eu garanto, não vai.